Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje venho fazer o vídeo que eu já vos estava a ver há algumas semanas, nomeadamente sobre o sentido de provável decisão avançado recentemente em junho de 2026 pela Anacom, onde se avalia a necessidade da renovação dos direitos de utilização do espectro de radiofrequência atribuídos à MEO, à NOS e à Vodafone, nomeadamente no que diz respeito a algumas bandas que iriam caducar algures a meio e no final do próximo ano de 2027. Para aqueles que acompanham aqui o Viciado Comenta, sabem que anualmente nós temos um encontro marcado que é a audiência, ou neste caso sermos nós a audiência, irmos ver a conferência anual da APDC, onde se reúnem tradicionalmente os CEOs das três estarolas, como nós lhes chamamos aqui, portanto da MEO, da NOS e da Vodafone, este ano representados por Miguel Almeida, Ana Figueiredo e Luís Lopes. E um dos temas centrais, tanto da conversa com os três CEOs, como também da conversa com a Sandra Maximiano, que faz sempre uma primeira intervenção antes, foi muito centrada à volta da renovação do espectro que iria agora terminar no próximo ano. Portanto, pela parte da Anacom havia a promessa de que 2026 seria o ano, ou seja, mais depressa do que mais tarde, segundo aquilo que disse Sandra Maximiano, este processo iria conhecer a luz do dia, portanto o sentido de provável decisão seria anunciado, e da parte dos CEOs, portanto por parte das empresas havia aqui um sururu gigantesco, porque estava-se a aproximar a data, porque isto é inaceitável, porque coloca uma pressão gigantesca por lado de quem investe, porque fica com inseguranças e patati, aquelas conversas habituais. Portanto, este sentido de provável decisão viu luz do dia e, na minha opinião, eu acho que há aqui várias considerações necessárias de análise. Portanto, este será certamente um vídeo grande, mas que é assim, quem curte ver estes assuntos de uma forma mais na diagonal, terá certamente outras fontes de informação mais céleres na explicação. Aqui nós gostamos de ir ao fundo das coisas e, portanto, convido-vos a entrar nesta viagem da análise ao sentido de provável decisão. Ora bem, então, meus caros amigos, o que é que estava em cima da mesa? Portanto, como vos falei, havia um conjunto de bandas que estavam agora a terminar, ou seja, um conjunto de bandas, sim, que estavam a terminar agora algures em 2027 e, portanto, MEO, NOS e Vodafone endereçaram atempadamente os pedidos de renovação dessas mesmas licenças de utilização de espectro, sendo elas as que eu passo a mostrar agora aqui e que serve, portanto, a título de exemplo para que vocês tenham mais ou menos a noção. Portanto, no caso da MEO, no caso da NOS e no caso da Vodafone, as bandas necessárias para a renovação seriam estas e com um pedido muito simples e muito equivalente entre as três. Todas elas queriam que as bandas pedidas, ou seja, a renovação dos direitos das bandas solicitadas, fossem no prazo de 20 anos. Ou seja, estas licenças que iriam caducar em 27, renovadas agora, passariam apenas a caducar no próximo longínquo ano de 2047. Portanto, este era o pedido que estava em cima da mesa e foi aquilo que MEO, NOS e Vodafone pediram ao regulador. Ora bem, o regulador recebeu estas solicitações e Sandra Maximiano já tinha de alguma maneira lançado a escada na conferência da APDC a dar conta de que havia aqui algumas preocupações que eram necessárias ter em conta, nomeadamente porque o regulador é o órgão responsável pela gestão eficiente do espectro e é também através dessa gestão eficiente do espectro que se pode mexer no mercado, seja através das exigências regulatórias, seja através da abertura de caminho para fomentar a concorrência, nomeadamente a concorrência que a Digi veio trazer a Portugal. Precisamos de ter aqui mais ou menos uma capacidade de memória histórica para entendermos o que é que foi a intervenção do regulador e porque é que esta questão do espectro é de facto relevante. Ora bem, a questão do espectro é relevante principalmente porque estão em causa nesta renovação algumas low bands. Low bands, para quem não sabe, são as chamadas, ou melhor, as bandas baixas, que são as bandas abaixo de 1 GHz, nomeadamente os 700, os 800 e os 900 MHz. Estas bandas, apesar de terem capacidade menor, portanto, obviamente que as bandas altas, como é, por exemplo, o caso da faixa dos 3.6 GHz, muito falada agora por causa da questão do 5G, elas são muito fortes porque têm uma capacidade de transmissão de dados muito forte, mas não têm de propagação. Foi aquela história que nós falámos das bandas longas, bandas curtas, portanto, isso aqui eu vou-me escusar de falar muito aqui as questões técnicas, o Ricardo será sempre a pessoa mais indicada
para isso e outros que estão desse lado com formação nessa área. Portanto, as bandas baixas são absolutamente fundamentais do ponto de vista da questão da cobertura. E, portanto, estão aqui a ser renovadas bandas dos 800 e dos 900 MHz, e não só. Portanto, há também aqui uma faixa que vai passar, evidentemente não, necessariamente a curto, médio prazo vai passar por algumas alterações, que é o caso da faixa de 2.6, ou melhor, dos 2600 MHz. Portanto, há aqui conversa à volta disto. E porquê é que está aqui conversa? Porque, de facto, as low band são bandas muito importantes para quem quer ter uma cobertura à escala nacional. E como vocês sabem, a Digi necessita de ter essa cobertura à escala nacional. Ou seja, estar a renovar espectros por um período temporal tão elevado, sendo que existe interesse por parte da Digi e existirá certamente necessidade futura, é complicado. Mas depois também existe, como eu vos disse, aqui a necessidade de o regulador ter margem para poder atuar a curto, médio prazo, precisamente porque estão novas bandas para entrar no início da próxima década. Falamos dos 1500 MHz, acredito eu, para breve. Falamos do caso dos 600 MHz, que serão, segundo a Sandra Maximiani e segundo a Anacom, conversa para a partir de 2031, portanto já não falta assim tanto tempo. Falamos dos 6 GHz, ou seja, há muitas novas bandas podem estar em causa e o regulador, não só para essas bandas, como também para aquelas que já existem, necessita de ter capacidade regulatória para poder gerir isto de uma forma eficiente. Ora bem, então, olhando à questão, já vos falei o que é que foi solicitado aqui pela Mel, NOS e Vodafone, portanto, a renovação. Mas é engraçado que neste sentido de provável decisão que agora está em causa, portanto, o sentido de provável decisão é este aqui. Tive a oportunidade de vos mostrar a propósito do vídeo onde eu falei que a Anacom analisou a importância da Digi no mercado e, como veem, é um documento que tem 480 páginas, é um documento extensíssimo, super detalhado e, portanto, necessita de tempo para análise. Através deste mesmo documento, nas propostas ou naquilo que foi a comunicação das várias operadoras, nós tivemos a oportunidade de perceber que houve, de facto, uma que se destacou naquilo que era o seu pedido, que foi a nós. Ora bem, a Mel e a Vodafone remeteram-se àquilo que são a apresentação daquilo que é a sua necessidade, portanto, falar que necessita de uma renovação espectral por um tempo bastante elevado para garantir previsibilidade no investimento e essa previsibilidade regulatória é fundamental nessa questão do investimento, portanto, deram conta disso. Escudaram-se em alguns relatórios internacionais, seja o relatório LETA, seja o relatório Draghi, seja a questão do Digital Act, em que é falado de uma forma genérica, é dito que é necessário haver previsibilidade regulatória e que, obviamente, previsibilidade no que diz respeito à questão do espectro, para que os investimentos necessários se possam fazer num horizonte maior e, portanto, que se diga, ok, eu tenho a garantia que a 20 anos, a 30 anos, a 40 anos, aliás, por exemplo, o Digital Act fala que as licenças devem ser renovadas por 40 anos ou ilimitadamente, ou seja, não haver aqui sequer uma dúvida sobre se vou ou não vou. Obviamente que vai existindo aqui algumas exigências regulatórias, mas o período deve ser tão grande quanto possível e de preferência que não haja sequer a dúvida se eu vou continuar a poder operar ou não, garantindo que eu vou cumprindo. Mas isso digamos assim, é um antibiótico largo de espectro. Portugal tem uma questão específica, nós precisamos de um antibiótico específico, nem todas as doenças se curam com antibióticos de largo espectro, às vezes é necessário escolher o certo que vai ao ponto da questão. E Portugal vive de facto de uma diferença, vive de facto um ambiente relativamente diferente e nós já lá vamos. Aliás, nem precisamos de ir muito a fundo, porque todos nós sabemos do que é que foi o mercado em Portugal e a necessidade que a Anacom teve de intervir. Nesse sentido, a nós foi mais além. Portanto, enquanto que os dois primeiros tiveram a oportunidade de falar sobre isso, a necessidade de relatório e tal, e elencar um conjunto de artigos que davam conta dessa mesma necessidade de tempo e tal, a nós foi mais além. E, portanto, foi mais além porquê? Porque antecipou a dúvida da Anacom. Ou seja, o que levou a Anacom a ter dúvidas sobre a renovação do espectro, e principalmente por 20 anos, é precisamente a questão da Digi. Não é só a questão da Digi, porque há um ponto que se chama a utilização eficiente do espectro, e nessa utilização eficiente do espectro nós podemos, por exemplo, usar o exemplo da Vodafone. A Vodafone, em 2010, por exemplo, detinha cerca de 15% mais cota de mercado móvel do que detém hoje. A nós detinha praticamente a diferença, entre 12% a 15% a menos, que hoje tem a mais. A Mel caiu um bocadinho menos do que a Vodafone, mas também caiu. Ou seja, mesmo olhando aquilo, e isso está presente no sentido de provável decisão, mesmo ignorando a Digi da equação,
ao longo de tanto tempo, ou seja, uma análise a 16 anos, de 2010 para 2026, existe uma diferença significativa aqui, que é, há de facto alterações profundas que podem ocorrer nos players do mercado que levam a necessidades espectrais diferentes. Ou seja, hoje a nós, com uma capacidade muito maior no que diz respeito à cota de mercado, poderia ter necessidades espectrais diferentes. Ou seja, poderia ter a necessidade de ter muito mais espectro do que aquele que tinha em 2010, por exemplo, e a Vodafone poderia ter muito menos necessidade porque perdeu cerca de 15% da sua cota de mercado. Portanto, mesmo ignorando a Digi, pode haver, de facto, quando se renova há 20 anos ou há 40 anos, pode-se estar a dar aqui um tiro no pé, porque os próprios players podem ver mudanças profundas. Portanto, a nós foi meter o dedo na ferida falando da questão da Digi. Porquê? Ignorando este facto, porque nós sabemos que entre eles, incumbentíssimos, eles vão sempre arranjar uma maneira de se resolver. Aí está tudo certo. O problema é quando existem outros. E, de facto, a Anacom tem um perigo aqui em cima da mesa, que é a Digi detém poucas bandas baixas, mas muito poucas. A Digi detém apenas 10 MHz na faixa dos 900 MHz, ok? Isso faz com que, no que diz respeito à questão da cobertura, haja de facto aqui um problema, não é? Porque é assim, tendo em conta que a Digi hoje detém sensivelmente 1 milhão de serviços móveis, isso é mais ou menos atamancado pelo facto da operação estar a iniciar, ainda existem poucos equipamentos. Portanto, se nós formos comparar com a operação da Vodafone, que tem 6 milhões e tal, ou da própria, da NOS, que tem 6 milhões e tal, ou da Mel, que tem mais ainda, portanto, se nós formos olhar para esse nível de operações, não é difícil nós percebermos que, de repente, tendo apenas 10 MHz na faixa dos 900 MHz, vai haver um problema aqui de cobertura, principalmente dos indoors e das zonas rurais. Isto faz com que a operação da Digi seja altamente ineficiente. Porquê? Porque necessita de muito mais antenas que estão nas frequências que têm menor capacidade de propagação, necessita de muito mais antenas para garantir a mesma cobertura que as outras conseguem, porque têm antenas a operar em frequências com maior capacidade de propagação, nomeadamente os 700 MHz e os 800 MHz que a Digi não tem. Portanto, a nós aponta esta questão, coloca isto em cima da mesa, sabe que esta é uma preocupação do regulador e coloca isto em cima da mesa dizendo o seguinte: não, mas o regulador tem aqui outras opções. Portanto, se esse é o vosso medo, a Anacom tem aqui outros métodos. Portanto, a Anacom pode, por exemplo, em primeiro lugar, coloca em dúvida. Portanto, em primeiro lugar, a nós coloca em dúvida o que já tinha feito no passado e tinha levado uma resposta que, na minha opinião, era digna de eu não escrever mais nada em sentido de prova de decisão lado nenhum. Porque a nós é pródiga em escrever coisas onde acha que a pessoa que está a ler aquilo que eles escreveram é ignorante. Porque não há dúvida que há aqui certos pontos que tiram as pessoas do sério. E, de facto, a nós é pródiga disso. É pródiga em olhar para as coisas e achar que são superiores face aos outros e que todos os outros que vão ler aquilo são todos estúpidos, que não são capazes de interpretar aquilo para além daquilo que eles estão a ver. Porque eu até acho que isto é uma espécie de uma falta de inteligência disfarçada, que é porque tu seres tão... ou melhor, tu na realidade não és aquilo que achas que és, mas na tua cabeça achas que és e portanto achas que aquilo que tu escreves é lei e os outros são todos parvinhos e não conseguem confirmar. E portanto coloca em causa, diz assim: bom, mas a Anacom está com tantos problemas, isto noutras palavras, não está escrito exatamente assim, mas é assim: bom, mas a Anacom está com tantos problemas em relação às bandas baixas da Digi, e coloca em causa esta situação, porque não estamos só a falar dos 700 MHz, que essa tem ainda um lote disponível e já lá vamos, estamos também a falar dos 800 e 900 MHz. A Digi tem alguma coisa nos 900, não tem nada nos 800. Mas, por exemplo, quando foi o leilão do 5G, estes senhores optaram ativamente por não comprar. Nomeadamente aquele lote dos 700 MHz, sendo que até tinham obrigações regulatórias inferiores. Bom, e é dessas coisas é aqui que eu quero começar. Antes de ir mais para trás ainda, eu quero começar por essa primeira questão. Ora bem, se nós formos olhar para aquilo que era, ou para aquilo que foi, o leilão do 5G, eu preparei aqui um gráfico só para vocês terem noção. No leilão do 5G, o que está azul clarinho foi o que a Digi comprou. A Digi na altura chamava-se Dixaróbil, estávamos em 2021, portanto ainda há algum tempo de distância do início da operação que viria a acontecer. Portanto, o que a Digi fez foi uma coisa simples. Comprou um pouco de sub 1 GHz, ou seja, 10 MHz na faixa dos 900, que já aqui falámos. Na altura, nesse mesmo leilão, a Mel e a NOS acabaram também por reforçar um bocadinho a sua posição nesse sentido. Comprou 10 MHz na faixa dos 1800, comprou 35 MHz na faixa dos 2600 e comprou 40 MHz na faixa dos 3600. Bom,
Adicionalmente a isso, tem que se somar o que está aqui a roxo, que foi o que a Novo comprou. Na altura, a Novo comprou a título particular, mas, como sabemos, depois este espectro foi transitado para a Digi, portanto a Digi hoje acumula aquilo que é a compra da Novo com aquilo que eles compraram, portanto tem assim 30 MHz nos 1800, tem 45 nos 2600, tem 80 nos 3600 e tem os tais 10 MHz nos 900. Vamos ver uma coisa. Se vocês repararem aqui, a Novo não comprou nenhuma banda baixa. Não comprou. E não comprou porquê? Porque a Novo tinha uma coisa que a Digi também pensava que poderia ter. Que era uma operação móvel virtual com a Mel. Não estou a dizer que a Digi teria interesse em fazer uma operação móvel virtual com a Mel. Mas estou-vos a dizer que a Novo já tinha e a Digi tinha a expectativa de vir a conseguir celebrar acordos, quanto mais não fosse roaming nacional ou full MVNO no início, com uma das incumbentes. Portanto, a Novo não necessitava de ter essas bandas baixas porque simplesmente iria operar com base na sua operação MVNO no início. Não há dúvidas que seria esse o interesse, ok? Depois, naturalmente, faria o processo que, por exemplo, a Digi está a fazer em Espanha. Iria fazendo uma migração para as suas próprias antenas, iria fazer localizadamente essa operação, mas ia mantendo zonas. Dou-vos o exemplo. Se tu não tens low bands, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que as tais questões de indoor e a questão das zonas rurais vais ter problemas. O que é que tu podes fazer? Nessas zonas específicas, tu mantens a tua operação como MVNO. Só nas zonas, estas bandas que foram compradas aqui pela Novo, permitiam o quê? Capacidade de colocar antenas para o 5G com alto débito. Ou seja, nas zonas e em zonas onde houvesse foco populacional e muita concentração, onde a cobertura a nível de alcance não seja tão necessária e onde o investimento valha a pena, não é? Para não ser tipo zona rural, onde eu depois tenho que estar aí a spamar antenas e tenho lá 300 pessoas a viverem, não me vale a pena com este tipo de bandas. Nessas zonas eu vou usar vou continuar a manter a operação MVNO e nas outras eu vou fazendo a transformação. Foi isto que a Digi pensou também. Adicionalmente a isso, e portanto isto é uma coisa que o Sr. Miguel Almeida ignora, que é a necessidade de esquecer permanentemente que a Digi tinha o interesse de entrar numa operação móvel virtual. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Não há nenhum interesse em iniciar uma operação num país, seres novo entrante num país onde nem sequer não tens a tua fibra, ou seja, tu vais querer fazer investimentos em fibra, isso é caro, é aí que tu queres investir, de repente estar a fazer uma construção da tua fibra no país, adicionalmente construires também uma operação MNO a nível do serviço móvel, comprar espectro, etc e tal, garantir uma rede com cobertura e tal. É muito difícil fazer isto em simultâneo, principalmente quando tu és um player que está a operar em preços baixos. Portanto, não era esse o interesse, mas a nós ignora isto constantemente. Depois, adicionalmente, há a questão dos 700 MHz. Porquê é que a nós toca na questão dos 700 MHz? Porque no leilão do 5G houve de facto, ou seja, houve uma limitação na compra de espectro e houve também a possibilidade da Digi comprar mais alguma coisa das low bands que acabou por não comprar. Eu já vos disse que uma das razões que fez com que a Digi não comprasse... Em primeiro lugar, temos que nos lembrar que a Digi estava a comprar espectro sem ter clientes. Algo que não acontecia com mais nenhuma. Portanto, a Novo tinha uma operação em Portugal estabelecida, tinha clientes no serviço móvel, portanto, tinha clientes que sabia que poderia migrar. A Mel, Nós e Vodafone também tinham operações estabelecidas, tanto neste leilão do 5G foram comprar as bandas mais recentes e, entretanto, aproveitaram para dar uns retoques naquilo que já tinham do passado. Portanto, é completamente diferente. A Digi era um novo player que detinha uma condição diferente, que é, eu não tenho clientes, eu estou a comprar espectro para futuro. E, portanto, se eu estou a comprar espectro para futuro, eu não tenho ainda a noção do que é que vai ser o meu nível de clientes. E, portanto, não vou andar aqui à maluca com a segurança de investimentos que estes senhores têm, porque estes senhores já têm operações a funcionar. Não é? Portanto, há de facto, aquilo que a nós menciona neste sentido de provável decisão é efetivamente este lote A2 aqui, que são 2 vezes 5 MHz, portanto na banda, vamos dizer 10 MHz, juntando o uplink e o downlink para facilitar aqui a minha conversa. Portanto, os 10 MHz na faixa dos 700 MHz do lote A2 ficaram por comprar. Portanto, isto aqui é a publicação dos resultados finais, ficaram por comprar. Há duas questões neste lote. Em primeiro lugar, o custo de aquisição mínimo seria os 19,2 milhões de euros. Eu recordo-vos que a Digi, se vocês aqui fizerem as contas mais ou menos, a Digi investiu perto de 60 e tal, 70 milhões de euros, se não me falha assim as contas, grosso modo, ok? Para facilitar aqui. Mais 20 milhões em cima disso é um valor muito considerável.
ok? Para começar. Segundo lugar, este lote dos 700 MHz tinha obrigações de cobertura, que na altura a própria Anacom teve a oportunidade de mostrar, ou melhor, teve uma oportunidade de mostrar, não, estava publicado em Diário da República, que eu estou aqui a mostrar, obrigações de cobertura no que diz respeito à faixa dos 700 MHz. Portanto, para os efeitos do disposto os titulares de direito de utilização de referência que no termo do leilão passem a deter espectros na faixa de 700 MHz e à data de entrada em vigor do presente regulamento detenham, pronto, a Digi não interessa aqui, a Digi está neste lugar. Ou seja, para os titulares que venham a ter, mas que ainda não tivessem, portanto, há aqui uma diferença que é, se vierem comprar os 700 MHz e já tiverem direitos anteriores, têm aqui obrigações de cobertura que são muito mais agressivos do que, e por isso é que a nós fala aqui, mas para eles era tão fácil, para nós era tão difícil, patati patati. No caso da Digi tinha a necessidade de, até ao final de 2025, garantir cobertura de 25% em cada uma das autoestradas, 25% em cada um dos itinerários principais, cobertura de 25% de cada um dos itinerários ferroviários e tal, e portanto, o que é que isto mostrava? Mostrava que não era só os 20 milhões de euros, era também a noção de que ia haver obrigações de cobertura associadas a este espectro. E essas obrigações de cobertura poderiam, ou melhor, era uma coisa que a Digi poderia, estou eu a dizer, não estou a dizer que foi exatamente assim, mas era mais um elemento de pressão numa operação que não tinha clientes e que ainda não tinha conseguido celebrar acordos, não tinha nada estabelecido. Portanto, a Digi tentou escudar-se desse ponto de vista, ok? O primeiro ponto de análise é, não tinha tantas bandas baixas assim, porque também não imaginava ter a necessidade de criar MNO, simples assim, e quem achar o contrário está a ignorar factos importantes. E em segundo lugar, havia de facto esta questão aqui das obrigações de cobertura, que, lá está, a nós gosta de esquecer esse facto. E gosta de pior, que é, já vos falei sobre a primeira parte da questão que a nós falou, mas entretanto a nós diz assim, mas espera aí, mas e se, para além disso, além dessa conversa toda, vamos lá ver uma coisa, existem outros, por esta Europa fora, que operam no mercado e não têm bandas baixas. Nem sequer têm bandas baixas, só têm bandas altas. E o regulador está a ignorar isso. O regulador está aqui com tantos cocozinhos a defender a Digi porque só tem 10 MHz, não sei o quê. Até e os outros. Olhem aqui, eu tenho aqui uma carrada de exemplos que não funciona assim. Por isso é que lá está. Temos que voltar atrás ao sentido provável de decisão da Anacom sobre a transmissão digamos assim, do espectro dos 1800 e 2600 que estava na Novo para a Digi, para irmos ver mais uma parvoíce tremenda de nós. E eu peço imensa desculpa, meus amigos, mas é assim, eu adoro que as pessoas me ensinem coisas, eu percebo claramente quando, olha, estás a dizer uma coisa que se calhar não está 100% certa, deixa-me cá explicar-te e ensinar-te como é que é, e eu sou super aberto a isso, e acho que todas as pessoas devem de ser. Agora, a partir do momento em que eu entendo que me estão a fazer de parvo, a partir daí as tuas opiniões para mim são desconsideráveis. Por mais que possas me ensinar uma coisa, e eu acho que a Anacom aqui conteve-se, porque sinceramente o nível de resposta que estes senhores mereciam era uma coisa completamente diferente. Vamos avançar. Portanto, quanto ao sentido de provável decisão da altura da transferência das bandas que eu vos falei, a nós diz assim, a nós vem realçar o facto da Anacom ter enfatizado que a Digi tem menos espectro em bandas baixas comparativamente a outros operadores europeus. Nesse contexto, a empresa vem alegar existirem múltiplos casos de operadores que não têm espectro abaixo de 1 GHz, elencando um conjunto de países a título exemplificativo, está aqui tudo, ok? Fala ainda, portanto, isto é uma repetição, portanto, fala outra vez, no leilão do 5G a Digi optou por não adquirir o espectro dos 700 MHz a que teve acesso, considera também que apesar desse espectro ter sido disponibilizado numa fase para o leilão, sem os descontos e tal, dispensava-se do cumprimento das exigentes e abrangentes obrigações de cobertura patati patati, também relativamente aos 900 foram disponibilizados 2x4, ou melhor, vamos dizer 8, pelo que no entender da nossa Digi teve a possibilidade de adquirir 2x28, portanto seria os 20 da banda baixa mais estes 8, ou seja, a nós aqui a tirar 30 por uma linha para dizer uma coisa tão simples quanto eles não têm bandas baixas porque não querem, e há aqui outros que fazem a sua operação sem as bandas baixas. E é aqui que eu vos digo outra vez, fica muito difícil defender estes senhores e fica muito difícil ser a Anacom quando temos pessoas com enviesamento completo da sua análise, ok? Porque fala-se muitas vezes que a Anacom está politizada, fala-se muitas vezes que a Anacom não tem conhecimentos técnicos para avaliar as coisas, e eu às vezes até vos posso dar razão, mas sinceramente
as pessoas, estes senhores, ignoram completamente a realidade dos mercados. Ignoram completamente. Portanto, eles só veem aquilo que eles querem. Portanto, estes exemplos que eles aqui mencionaram, inclusive eles ainda mencionam até a questão da MásMóvil, que operou desde 2020 a 21 apenas com espectro nas faixas de 1.8 e 3.5. E vem a Anacom. Não é? A Anacom vem explicar o beabá da parada, vamos dizer assim. Porquê? Porque existe uma coisa que se chama roaming nacional, que dispensa a necessidade das bandas baixas. Mas vejam a resposta da Anacom. Mas tem que respirar fundo, porque eu acho que a Anacom também tem que respirar fundo. Portanto, quanto à posição manifestada na nós, relativamente à afirmação da Anacom de que a Digi possui menos espectro nas bandas baixas comparativamente a outros operadores europeus, a Anacom nota que os operadores citados pela nós, a título de exemplo, como não tendo espectro abaixo de 1 GHz, operam num contexto particular e substancialmente diferente da posição da Digi no mercado nacional. Importa destacar em particular que todos estes operadores estabeleceram com sucesso, sublinhar aí para os senhores da nós, estamos na idade das trevas, eu mando um balão aí para cima com uma carta que é para o senhor ler, com sucesso, acordos de roaming com operadores com rede própria de cobertura nacional, o que relativiza substancialmente a importância de possuírem espectro nas faixas mais baixas, tradicionalmente destinadas à expansão de cobertura. Assim, é uma constatação factual que a Digi, quando comparado com os outros operadores em condições equivalentes, possui menos espectro nas faixas mais baixas. Este e vários outros fatores serão ponderados pela Anacom quando tomar decisões relacionadas, por exemplo, com a disponibilização de espectro ao mercado, e será nessa sede que os mesmos serão devidamente considerados e subpesados. Para efeitos de análise ao pedido de transmissão, a exposição factual que a Anacom fez tinha como fim a demonstração de que a Digi tem valor intrínseco relevante para o espectro incluído no pedido de transmissão e que esta poderia resultar em efeitos pró-concorrenciais, não sendo para esta finalidade específica particularmente relevante discutir o processo que levou o facto da Digi ter menos espectro de 1 GHz. Relativamente às considerações da nós sobre a dinâmica concorrencial e conforme a Anacom preferiu a SPD, ainda é cedo para efetuar uma análise detalhada ao impacto da Digi no mercado. Portanto, meus amigos, levaram uma chapada de todo o tamanho. Porquê? Porque eu volto a repetir. Estes senhores são pródigos a achar que nós somos todos uma cambada de atrasados mentais. E o pior é considerarem que a Anacom também o é. Porque é assim, se muitas das vezes nós não podemos defender a nós, eu aqui até devia atacar a nós, porque eu acho que aqui a resposta teria sido muito mais violenta se fosse eu a responder. Porque sinceramente não merece resposta. Não é? Sinceramente não merece resposta. É do domínio do inenarrável. Porquê? Porque é natural, e eu já falei aqui sobre isto, que é, se tu estás a operar com acordos de roaming nacional, não é? Se tu estás num mercado saudável onde as incumbentes têm, ou melhor, nem todos os mercados são assim tão saudáveis. Se tu tens um regulador com eles no sítio, que é para ser mais sério, não é? Para ser aqui mais direto na conversa, como o CNMC em Espanha, onde diz, os senhores têm que fornecer uma oferta grossista adequada aos novos entrantes que queiram operar enquanto MNO, Full MNOs, Mid MNOs, o raio que esparta MNOs. Eles querem fazer uma determinada operação, querem aceder ao mercado grossista, seja com foco em B2B, seja o foco no mercado retalhista, seja o noutro que for, seja aquilo que for, o segmento que for, há uma nova operação que quer entrar em Portugal e essa nova operação necessita de um acordo grossista. Ponto final. Esse acordo grossista tem que fazer sentido no contexto de mercado. Não pode haver um esmagamento das margens para fazer com que eles fujam daqui e vocês ganhem o mercado. Portanto, façam lá o favor de fazer isto. Prova-se aqui que todos os exemplos dados por senhores da nós, todos, sem exceção, conseguiram estabelecer o tal acordo com sucesso. Portanto, naturalmente, a necessidade da banda baixa acaba por... Ou melhor, existe até aqui uma melhor eficiência. É natural, pois os senhores estão constantemente a falar de investimento e constantemente a falar das necessidades de conseguirem ter aqui um reaproveitamento maior, ou melhor, uma capacidade de monetização maior do espectro e dos investimentos que fazem nas redes móveis. Os MVNOs são fundamentais para isso, porque estão a pagar, estão a garantir uma maior capacidade de rentabilidade às redes dos MNOs, que as usam para uso próprio, para benefício próprio, e que as acabam por alugar, conseguindo uma nova rentabilidade em cima das suas redes. E nem sempre, como está aprovado, nem sempre isso canibaliza os seus próprios clientes, até porque existe MVNOs para todos os tipos e muitas das vezes operam em segmentos onde essas próprias incumbentes nem operavam anteriormente e portanto acabam por ter esse ganho de escala porque, acaba por ter, porque aquilo é pago por número de serviços, não é? Portanto, acaba por ter muito mais serviços e conseguir uma rentabilidade que se calhar nem ia conseguir ter, que me ajuda a ter uma capacidade maior. Portanto, dizer que
existe um conjunto de países onde há muitas, estas empresas todas que estão aqui elencadas não precisam da banda baixa para nada, e que é uma estupidez esta consideração que a Anacom aqui fez. É só do domínio da estupidez. Peço desculpa, mas não há outra hipótese. Portanto, como eu tive a oportunidade de vos dizer, portanto, a Anacom tem esta questão, okay? E acho que ficou bastante bem explicada aqui para que não haja dúvida. E portanto coloca em causa a necessidade de não renovar o espectro por uma faixa tão grande de tempo, principalmente, como eu tive a oportunidade de falar aqui também, porque existe esta diferenciação significativa entre aquilo que é a Digi e aquilo que é as outras, não é? Portanto, há aqui uma diferenciação muito significativa no caso das low band, que eu aproveito até aqui para vos mostrar em gráfico, onde a Anacom mostra isso claramente. Portanto, na questão das low band, a Digi tem apenas 10 MHz. Bom, este sentido, provável decisão tendo isso em conta, não só isso, não é? Não só isso, porque há aqui vários pontos, por exemplo, a necessidade de alinhar as datas de caducidade para que o regulador tenha a possibilidade de saber exatamente os momentos certos para atacar, vamos dizer assim, ou melhor, para regular, não vamos dizer atacar, para regular, continuar a ter essa capacidade de poder entregar, seja a Digi, seja a outro operador qualquer, os seus, como é que eu poderei dizer, o espectro necessário para que continuem a ter a relevância necessária para que não saiam do mercado. Aliás, alguns no SPD, a própria Anacom dá conta disso. A Anacom diz, tendo em conta aquilo que foi o cenário que a Autoridade da Concorrência pintou a dizer que de facto que este mercado não tinha concorrência, que havia aqui uma excessiva similitude entre aquilo que é as propostas dos vários operadores e que Portugal estava numa teia de oligopólio, a Anacom e a Autoridade da Concorrência entendem que a Digi é da maior importância. Portanto, não podemos ficar na mão de dizer que de repente o novo entrante acaba por sair do país porque diz que não tem espectro suficiente para garantir aquilo que deseja fazer, acaba por vender a operação e voltamos a cair para uma situação da idade das trevas, como diria Miguel Almeida. Portanto, há vários fatores, até porque há necessidade depois de mexer, como eu vos disse, na banda dos 2600, que terá alterações até regulatórias a nível europeu, há a necessidade de introduzir novas bandas, há o 6G para ser falado a breve prazo, há muitas questões que estão em cima da mesa, há novas tecnologias e não sabemos exatamente como é que cada uma delas se vai comportar, não sabemos como é que vai ser o funcionamento, até o próprio comportamento orgânico das várias empresas, não sabemos se a Digi vai disparar, não sabemos se a Digi vai acabar por estagnar, não sabemos se alguma das operações em Portugal vai cair a pique, não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, não se pode colocar em causa o futuro com uma decisão estúpida do presente. Nesse sentido, e portanto feito aqui o devido enquadramento, a Anacom decidiu-se por ignorar aquele pedido dos 20 anos e fazer uma coisa diferente. E essa coisa diferente, que eu coloquei aqui também mais uma vez num quadro, é o seguinte. Portanto, no que concerne aos 2600 MHz, a Anacom, ao contrário do solicitado pelas operadoras, decide-se por uma renovação muito mais curta para 2033. Ou seja, 6 anos. Ao contrário daquilo que as incumbentes queriam, este pedido está precisamente, ou melhor, esta renovação para 2033 inicial é feita propositadamente para uma altura em que se espera estar a leiloar o espectro dos 600 MHz, onde se espera as alterações aos 2600 MHz e onde já existe tempo suficiente para compreender em que estado é que está a operação da Digi em Portugal. Daqui por 7 anos será possível olhar e dizer se haverá mais necessidade regulatória no sentido de a Anacom influenciar positivamente ou não fazer nada de maneira a entregar à Digi aqui espectros diferentes, até porque imaginem, se nós estamos numa altura em que vai haver nova renovação, vai acabar por haver imposição, e essa imposição pode ser a necessidade de reduzir o espectro nesta banda, pode haver a necessidade de limitar a novos entrantes uma fase inicial do leilão dos 600 MHz, há a necessidade de falar sobre a questão dos 1500 MHz e portanto haver aqui transição ou não. Portanto, há muita coisa para ser falada. Portanto, a primeira decisão é:
colocar aqui um checkpoint em 2033, altura de início de década, onde já se falará de 6G com toda a certeza, onde já existe uma maturidade significativa da operação da Digi, portanto colocar um checkpoint em 2033. Depois, no que concerne aos restantes pedidos, diz aí a Anacom que pode abrir mão portanto, de um período mais curto, vamos dizer assim, ou melhor, acabando por aprovar para 2041. Ou seja, ao contrário, não indo tão na sua ideia, mas indo um bocadinho mais no que diz respeito aos pedidos que foram feitos pelas operadoras, que seria 47, decide renovar até 41. E nessa mesma linha, a Anacom propõe fazer renovações de espectros que não tinham sido solicitados neste pedido agora, porque neste pedido agora tinham sido apenas solicitados os espectros que terminavam em 27. A Anacom, por sua decisão, decide renovar também os outros espectros de maneira a fazer o que eu vos disse, é alinhar as caducidades do espectro para perto das mesmas datas. Para garantir então aqui o quê? Garantir que a Anacom terá 2 momentos importantes para a renovação de espectro, ou seja, para ter mão no mercado, se assim for necessário. 2033 e 2041. Isto faz o quê? Faz exatamente aquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, a Anacom quer, ao contrário do que as incumbentes queriam, ter 2 momentos de decisão daqui até 2047, fazendo com que, havendo necessidade, pode haver mexidas por parte do regulador na questão da atribuição de espectro e não é só nisso. Também nas medidas de obrigação de cobertura, obrigações de débito, porque não nos vamos esquecer uma vez mais. Estamos muitas das vezes a falar que as incumbentes isto, que as incumbentes aquilo, ai que a Digi no interior, ai que a Digi eu perco a cobertura, acontece isto e não sei o quê. Ignoramos um facto importante. Há muitos sítios onde nós temos as incumbentes que não teríamos se não fosse pela via regulatória. Okay? Se não fosse pela via regulatória, grande parte das freguesias do interior do país estavam absolutamente esquecidas. E deixam de estar porque a Anacom impõe obrigações de cobertura. Mesmo essas obrigações de cobertura têm vindo a ser reforçadas com as obrigações dos débitos, que permite, acima de tudo, que os serviços não sejam só um faz de conta, que existam e que existam com qualidade. Pelo menos as mínimas indispensáveis ao funcionamento em cada um dos períodos temporais em que se está a pedir essas medidas. Portanto, esta renovação atual não é isenta dessas mesmas medidas. Há um conjunto alargadíssimo, no sentido de provável decisão, de freguesias que devem de ter a sua cobertura ou inexistente passar a haver ou com débitos reforçados. Portanto, é um dos pedidos que está aqui em causa e, portanto, claramente as operadoras já sabem que nunca se livram disso e, portanto, a Anacom terá aqui mais 2 momentos para fazer mais esses pedidos e, adicionalmente, terá também a capacidade de influenciar positivamente aquilo que virá a ser a operação da Digi. Outra coisa que é relevante, e só para deixar aqui a conta no final do vídeo, que a nós também menciona, ainda existe esta questão dos 700 MHz vagos. A Anacom irá colocar a leilão a breve prazo esta banda, dos 700, ou seja, os 2x5 ou os 10, para ser mais fácil, dos 700 MHz. Não tenho dúvida nenhuma que a Digi terá todo o interesse em adquirir estes 10 MHz. Dessa maneira, iria conseguir influenciar positivamente aquilo que é a sua cobertura, seja indoor, seja nas zonas rurais, que neste momento, apesar de já ser melhor do que muitas incumbentes têm, e cada vez mais me chegam relatos desses, de zonas onde nunca na vida as incumbentes tiveram serviços satisfatórios e onde na Digi o serviço funciona. Não vos vou dizer que funciona ao nível do que funciona em Lisboa, no Porto ou nas capitais de distrito, não vos vou dizer isso, mas que funciona satisfatoriamente para aquelas coisas do dia-a-dia, seja até para a utilização de banda larga móvel como serviços fixos. E, portanto, a Digi já consegue, mas claro, tem esta limitação que o não ter bandas baixas acaba por acontecer. Outra coisa que também é muito relevante é como é que vai ser a distribuição dos 600 MHz, será relevante para a próxima tecnologia. Perceber também uma coisa importante aqui, que é como é que vai ser também a questão dos 1500 MHz, que serão também bastante relevantes, porque é aqui uma banda ótima também nesse sentido entre cobertura e débitos, também é muito relevante perceber. E vamos ver o que é que vai acontecer, porque até então isto é apenas um sentido de provável decisão e ainda não temos preto no branco qual é que é a decisão final. Claro que as incumbentes irão estar agora a redigir mananciais de texto para enviar para a Anacom para justificar todas as suas posições, mas
Na minha opinião, eu acho que este sentido de prova de decisão vai no sentido certo. Não ignora o facto de Portugal não ter um mercado MVNO que funcione e que por essa via necessita de dar uma relevância significativa àquilo que é a posição da Digi enquanto MNO, que faz o tal fiel da balança, é o contrapeso disto, não é? Portanto, que é absolutamente fundamental para equilibrar as coisas e para garantir alguma pressão no mercado. O que também não se entende é uma coisa que é como é que o regulador consegue identificar este problema, consegue identificar esta falha, mas não atua. Portanto, este era um dos momentos ideais para poder atuar nesse sentido nos MVNOs, onde até poderia ser utilizado como moeda de troca nas renovações de espectro. Se calhar, em vez de em vez de 2033 dar-vos um checkpoint maior, atirar tudo para 41, por exemplo, mas com uma medida de mercado grossista, com uma oferta estipulada pela Anacom, portanto com um valor que faça sentido para outras operações poderem operar e nessa via haver aqui mais pressão. Mas isso depois acabava também por discriminar aqui a Digi, que uma das questões que a nós lança para cima da mesa também é mas em relação às bandas que estão agora aqui a ser sujeitas ao pedido de renovação, nem existe muitos interessados sem ser a Digi, do tipo, a Digi não vale nada, tipo, ignorem isso, portanto, ninguém quer saber disto para nada, portanto, isto é tudo para nós, ignorem lá a Digi, o que não é verdade, portanto, quer dizer, pode ser verdade do ponto de vista teórico, porque de facto a Digi já manifestou interesse nos 800 e nos 900 e eventualmente irá comprar estes 700, não duvido disso, a menos que haja aqui de facto uma condição particular que será colocar aquilo a leilão sem qualquer tipo de medidas especiais e estas incumbentes vão utilizar o seu poder para negociar aquilo a valores onde a Digi não tem interesse em comprar. Não sabemos, veremos o que é que poderá acontecer, mas eu tenho quase certeza absoluta que vão ser impostas medidas, até porque existe uma limitação no espectro que eles podem ter da banda baixa, portanto, veremos o que é que vai acontecer, mas aqui já é tudo mera especulação, mas acima de tudo, há depois daqui também interesse ainda da Digi de ter mais 800 e mais nos 900 e, portanto, veremos, pelo menos aqui até 2041, tanto a Mel como a nós, como a Vodafone, vão ter aqui isso mais ou menos assegurado, daí para a frente. Veremos. Meus amigos, espero que tenha ficado mais ou menos claro. Foi necessário dar aqui alguns enquadramentos. É uma matéria difícil de analisar por ser tão extenso e tão denso a necessidade de conteúdo, mas eu sei que muitos de vocês gostam destas temáticas e acima de tudo gostam de ir ao fundo da questão, que é isso que eu também gosto de fazer, de analisar os assuntos com profundidade, e dentro daquilo que são também as minhas limitações, porque não sou nenhum técnico, ir fazendo as interpretações que considero válidas, neste caso concreto. Este sentido de prova de decisão, acredito que a Anacom esteve bastante bem, ainda na linha daquilo que era a visão de Cadete Matos, na minha opinião. Eu acho que de facto a Anacom está a pensar corretamente e ignorar neste momento aquilo que é o pedido das incumbentes é de facto fazer um bom serviço ao consumidor final, no sentido de garantir que a operação da Digi terá ainda mais 2 momentos até a 2047, que seria o pedido inicial, para poder ver a Anacom a atuar neste mercado e também a ir regulando, que é também um dos seus principais, não só garantir uma eficiente utilização do espectro, a rentabilidade desse espectro, que é um bem escasso, mas também garantir de alguma maneira a sua intervenção fomenta a concorrência e aliada também à autoridade da concorrência, ir garantindo que o mercado funciona. Ok, meus amigos, muito obrigado a todos e vemos no próximo Viciado Comenta.